Irmãos, em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui neste momento para dar sequência a esta obra. Antes, porém, quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem me concedido e permitido na minha vida. Até os dias de hoje, quero agradecê-lo pela sabedoria e discernimento que Ele me dá. Agradecê-lo pela atenção e pelo zelo que Ele tem tido por mim e pelo sustento material e espiritual que Ele me concede. Não posso esquecer também de agradecê-lo pelo fortalecimento e ânimo durante o exercício desta função, pelo que agradeço em nome de Jesus. O capítulo 8, parte 1 de Lucas diz o seguinte: E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros foram parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu sobre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra,
a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Capítulo 8, parte 2 de Lucas. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando num monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído, os demônios do homem entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram.
E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e se lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Assim, finda-se mais um capítulo, e Deus continuará derramando sobre a sua vida, e a vida de todos os seus, rica e poderosamente toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.